Bom dia. Oh, aleluia. Nosso Deus é bom. Vamos orar nessa manhã gloriosa. Quando nós entendemos que existe um caminho para você entrar no coração de Deus, para você chegar até Deus. Existe um caminho, existe uma estrada para você trilhar. Quando você começa a entender que existe uma estrada e que todas as vezes que você nessa estrada vai ouvindo a instrução e obedecendo, você vai se edificando. Porque você nunca deve se esquecer que você tem um inimigo. O mundo é nosso inimigo, a carne é nossa inimiga e o diabo é nosso inimigo. Então hoje o meu homem exterior, isso que vocês estão enxergando, ele tem vontades e ele tem um apelo pelo mundo. Mas o meu homem interior não é assim. Então você tem que aprender a diferenciar suas emoções desse homem exterior com o seu homem interior. Porque a verdade é a Rita nascida de novo. Existe uma verdade em mim que está estabelecida dentro de mim, no meu novo nascimento, no meu novo homem, no meu espírito criado em Deus. Então, quando você começa a entender que Adão veio da terra, o primeiro Adão, mas o segundo Adão veio do céu. Então, existe para você hoje uma outra condição em Deus. Por isso que você não pode levar a sua vida de qualquer maneira. Você não pode mais tomar decisões de qualquer jeito. E todas as decisões que você toma firmado em uma verdade da palavra, isso é cura para você. Isso é poder de Deus para você. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a maneira que nós estamos pensando, falando, agindo. Você não pode mais falar de qualquer jeito. Você não pode mais andar de qualquer jeito nesse mundo. E você tem que entender que existe uma força. A força está na oração. Eu falava com uma pessoa nesse final de semana, porque o mais difícil é o mundo entender que Jesus não é uma religião. Não é uma religião. A religião está cheia de dogmas, cheia de maneiras que tentam mudá-lo por fora, para você chegar até Deus. Só que só existe uma estrada que te leva ao coração de Deus. Essa estrada é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou essa estrada, eu sou esse caminho. Então você tem que se olhar como um edifício sendo construído. Você é um edifício, cada tijolo colocado nesse edifício tem que ser um tijolo de obediência, de força. Porque o meu corpo exterior, ele aceita doenças, ele aceita uma porção de coisas. Só que eu não sou isso. Então, quando você vai entendendo o que aconteceu no Jardim do Éden, quando você entende que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, Deus habita em nós, nascidos de novo. Quando você começa a entender a verdade, essa verdade te liberta. Porque hoje, de quem é a fé? A fé pertence ao santo. A fé pertence àquele que nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não tem fé. Tem qualquer tipo de sentimento, menos fé. Porque a fé pertence a mim e a você que nascemos de novo. Então não adianta, é gostoso a gente ouvir, nossa, fulano tem tanta fé. Só que o Tiago diz, mostra a tua fé para mim por meio das tuas obras. Deixa eu ver a tua fé. Porque a fé é visível. A fé tem uma fala. A fé se move. Não adianta falar que você tem fé. Mostra para mim a sua fé. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo ele é muito astuto. Ele distrai muito a mim e a você com coisas que não têm nenhum peso no mundo espiritual.
que não é pecado. Aliás, a Bíblia diz que tudo que não procede de fé é pecado. Tudo que não vem por meio da fé é pecado. Faz uma separação. Porque hoje você tem que começar a olhar e pensar: o que é a minha vida? O que é a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou seguindo essa estrada que me leva ao coração de Deus? Ou estou distraído com as coisas do mundo, planejando coisas do mundo, tentando ficar rico, tentando ter uma aposentadoria, tentando ter uma família melhor, amigos melhores? Sabe o que Deus se preocupa? Com salvação. Deus se preocupa com o perdido. E Deus conta comigo e com você para sermos carta lida. Então, quanto mais edificada está a minha fé, mais você vai dando passos neste mundo. Porque nós estamos agora num momento onde Cristo estará voltando à Terra. As dores de parto já começaram. Ou você ainda não percebeu que a natureza está gemendo? Porque o mundo, ele jaz em trevas, porque Adão fez a escolha errada. Tudo tem que se reportar ao jardim do Éden, porque o homem nasce pecador, com o coração endurecido. Então não adianta você exigir de uma pessoa que não é nascida de novo um comportamento e uma atitude de um nascido de novo, porque ele não entende. É a mesma coisa, por mais que você queira dizer: o meu cachorro faz parte da família, o meu cachorro é o meu filho. É uma grande ilusão. Por quê? Porque cachorro tem natureza de cachorro. Você tem uma nova... O cachorro nunca vai ser seu filho. A natureza é oposta. É por isso que Jesus veio. Nós jamais, com a natureza caída, iríamos poder ser chamados filhos de Deus. Porque a nossa natureza, nascemos com uma natureza de trevas e Deus é luz. Então, parece uma coisa muito boba falar: por que você se importa que alguém chame o cachorro de filho? É meu filho. Porque as raposinhas, os pequenos detalhes destroem a nossa fé. Porque hoje, por causa desse tipo de pensamento, tem pessoas deixando heranças grandiosas para animais. Hoje você tem um funeral para um animal. Hoje tem pessoas, tem cemitérios para um cachorro, para um gato. As pessoas estão dando mais valor para o animal do que para um ser humano. Uma pessoa é capaz de permitir que uma pessoa morra para salvar um cachorro. Quando você tem que deixar o cachorro morrer e salvar aquela pessoa. Porque cachorro não tem espírito. Cachorro morre e acabou. Existe um tempo para ele, para gato, para qualquer tipo de animal. Mas o homem é eterno. O homem é eterno. E se você não começa a falar a verdade, esses pensamentos e emoções vão tomando conta de você. E você é capaz de deixar o seu filho passar necessidade, mas você leva para o veterinário. Então, existe uma verdade libertadora. E você tem que ministrar a verdade para você o tempo todo. Porque estão chegando dias difíceis, não pensem que não estão chegando. Mas não é para você se apavorar ou se entristecer. Pelo contrário, Jesus diz: erga sua cabeça, erga, Rita, e olhe para cima, porque eu estou chegando, eu estou voltando. Eu estou voltando. Então agora é o momento de você se importar com a sua família, se ela é salva ou não é salva. Não adianta você fazer uma festa lindíssima e chamar toda a sua parentela. E aí, eles são salvos? Você está se posicionando para que eles possam ler em você salvação? Para que eles possam desejar ter o que você tem? Você ora. Você é uma barreira para o pecado no seu lar? Ou você proporciona que o seu filho esteja pecando? Você banca ele naquelas festas, você sabe que ele está dormindo com muitas garotas e você faz vista grossa. E você conhece a verdade?
Você sabe que se o seu filho já nasceu de novo e tem uma prática de fornicação, ele está indo para o inferno. Porque hoje a palavra de ordem é andar em santidade. Agora, se o seu filho não é nascido de novo, então comece a orar. O que você está fazendo? Porque aquele que não é nascido de novo, tanto faz ele fornicar, adulterar, matar 1000 ou 1, ele está morto. Ele vai para o inferno. É por isso que Jesus veio, para abrir uma condição para o homem sair desse trajeto, desse caminho de morte para entrar na vida. Isso é muito sério, eu não sei com você, mas eu não deixo de orar pelos meus sobrinhos. Eu não deixo de me posicionar. Quando os meus sobrinhos vêm na minha casa, é as regras da minha casa. É a maneira que a minha casa anda. Não é do jeito que eles andam na casa deles. Na sua casa existe uma autoridade. E você tem que começar a entender isso. Ah, mas eles nunca mais vão vir na sua casa. Será? Porque todas as vezes que tem qualquer tipo de problema, te irrita. Porque eles sabem aonde está a verdade. E vocês têm que começar a entender, se vocês amam os filhos, vocês precisam entender que não adianta fazer vista grossa. Ore pelo teu filho. Não patrocine pecados. Mas comece a andar nessa verdade. Falar, filho, eu pensava desse jeito. Hoje eu conheci a verdade, não penso mais assim. Filha, hoje eu não penso mais assim, minha filha. Porque nós somos mensageiros da paz. Agora pensa, você está emprestando a sua boca para trazer intriga para sua casa, para envenenar pessoas, falar mal de pessoas, envenenar um contra o outro, envenenar o marido, envenenar a esposa, envenenar. Ou você está sendo aquele que está enxergando o que está por trás daquele cenário? Não. O meu marido precisa de ajuda. Ele tem fraquezas. A minha esposa precisa de ajuda, ela tem fraquezas. A minha mãe, o meu irmão têm fraquezas, não conhecem a verdade. Essa é uma grande oportunidade para eu servi-los em amor, ajudá-los a andar nesse caminho santo. Porque uma coisa que eu aprendi, e ontem eu falava com a Cidinha sobre isso, a gente estava fazendo as cartas aqui, e entrou o assunto, quando Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho. Se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão, corta o teu pé. É melhor você entrar na vida eterna sem aquele olho do que você se perder para sempre. Ele não estava falando de você literalmente arrancar o teu olho, não é isso. Ele está dizendo, olha, sabe essa dor que você sente quando alguma coisa que você deseja não acontece, quando você quer muito alguma coisa? Eu estou em adultério, eu amo muito essa minha amante, eu amo, mas agora eu conheci uma verdade, é muito dolorido ter que deixá-la, é muito dolorido, mas é como arrancar o meu olho, eu vou cortar fora, porque é pecado e a morte, não vai mais me dominar, eu sou livre, eu posso andar em santidade. Eu tenho a esposa da minha mocidade, eu tenho o marido da minha mocidade. É essa dor de deixar de fazer o querer da carne para seguir a Cristo. É essa dor, para salvar você do fogo eterno. Não vão herdar o reino, nem os mentirosos herdarão o reino. Corta a mentira da sua vida. Sabe aquelas mentirinhas que você aumenta, que nem quando fala assim, o pescador aumenta, né, as histórias. Então tem pessoas que para se autoafirmar, ela inventa histórias, inventa testemunho, só para ir na igreja contar o testemunho, ela aumenta, inventa. Isso é mentira, os mentirosos não vão herdar o reino de Deus, fale a verdade. Fale a verdade.
Porque se você analisar no dia a dia, aquelas mentirinhas, eu fui ali, você não foi ali. Custou R$1, não custou R$1. São essas pequenas coisas que estão impedindo você. Nós temos que andar em um caminho santo. Agora é a hora, porque o julgamento virá sobre a terra e começa conosco. Deus passa o prumo. Se a parede está torta, derruba a parede. Vamos construir de novo, não tenha medo. Porque Deus não vai negar nada para você nem para mim. Porque nesses últimos dias, aqueles que de verdade optarem em fazer a vontade do Pai, vão ser levantados como colunas firmes em vários lugares da terra. Porque a igreja somos nós, somos membros uns dos outros. Existe uma vitória liberada para você e para mim. Todas as vezes que você escolhe a verdade, é bênção para você. Conhecereis a verdade vos libertará, é bênção para você. Não pense que, às vezes, você está agarrado à mentira, e continua mentindo, achando que a mentira é a saída. Fale a verdade, porque Deus só age por meio da verdade. Enquanto você não fala a verdade, Deus não pode agir na sua vida. Porque você está aprisionado à mentira. Não adianta você orar. Deus não pode entrar, porque Ele é a verdade. Então, o que você faz? Fale a verdade. Não importa. Estou devendo milhões de dólares. E se eu falar, serei preso? Fale a verdade, você não será preso. Fale a verdade. Deus tem escape, fale a verdade. Deus tem escape para você e para mim. Então, nessa manhã, Deus é o Senhor que sara, que cura, é provedor. Ele é o Senhor. Todas as vezes que eu penso em Deus, eu penso, Ele é o meu protetor. Ele é o meu provedor. Ele é aquele que me dá direção. Porque tudo que você precisa não é do favor de homens. Tudo que você precisa, que eu preciso, é sermos nesta manhã favorecidos pelo nosso Pai Celestial. E você acha que Deus não quer te favorecer nessa manhã? Você acha que Deus, um bom Pai, não quer te favorecer nessa manhã? Lógico que sim. Então o que Ele quer de você e de mim? O coração. A confiança nele. Confiar nele. E praticar misericórdia, compaixão para com seu semelhante. Então vamos orar nessa manhã. Fica como você achar melhor, quer ficar sentado, de pé. Só quero uma coisa. Que você de todo o teu coração se incline para Deus. Reconheça nessa manhã que você não pode fazer. Mas Ele pode. Ele pode curar, Ele pode salvar, batizar com o Espírito Santo. Ele pode mudar o coração daquela pessoa que é contra você. Ele pode mudar tudo, porque Ele te ama. Ele te ama. E não existe nada que Deus não possa fazer por você e por mim nessa manhã. Ele é o Senhor que sara. Então comece no seu coração a dizer para Ele que Ele é um Deus santo, que você o ama, que Ele é maravilhoso, príncipe da paz, extraordinário, que Ele é glorioso, que a glória dEle enche a terra. A glória dEle enche a terra. Eu te amo, Pai. Tu és um Deus santo, 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 santo. Tu és maravilhoso. Tu és extraordinário, príncipe da paz, Pai da eternidade. Tu és tudo para nós. As coisas velhas, Pai, ficam para trás. Tu és aquele que está sarando agora. Eu digo, dor, caia dele, caia dela. Toda dor desapareça agora. Dor, eu digo, vá embora.
Toda dor vai embora, todo mal saia deste lugar, toda perturbação, toda opressão seja nada nessa manhã, em nome de Jesus. Tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é cenário mentiroso, tudo aquilo que veio contra nós nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que cura, Tu és extraordinário, Pai, Tu és maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Nós Te amamos, amamos a Tua palavra. Tu és aquele que nos cura. Nessa manhã, Pai, é o Senhor que sara as nossas emoções quebradas. É o Senhor que liberta do jugo de Satanás. É o Senhor que destrói o cenário mentiroso que Satanás colocou diante dos nossos olhos. É o Senhor, bálsamo sarador, o bom pastor, que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Bom pastor, que caminha conosco pelos pastos verdejantes, que refrigera a nossa alma, refrigera a nossa alma. Aquele que caminha conosco pelos desertos, pelos vales, que coloca diante de nós uma mesa farta, que derrama da unção sobre a nossa cabeça, e o nosso cálice transborda. Obrigada por esta manhã gloriosa, manhã onde a Tua palavra é viva. Jesus veio do céu, Ele veio do céu, Ele veio do céu. Ele abriu uma condição para chamarmos o Pai dele de Pai. Muito obrigada por esta manhã gloriosa, Pai. Manhã de mudança, de entendimento, de palavra revelada. Manhã onde a Tua palavra nos levanta, a Tua palavra nos cura. A Tua palavra é libertadora, a Tua palavra é saradora, a Tua palavra nos chama nessa manhã. Podemos ouvir a voz do bom pastor nos chamando para os campos verdes. Nós podemos ouvir nessa manhã a voz do bom pastor nos chamando para bebermos de águas doces e tranquilas como mel. Nós podemos ouvir a voz do bom pastor nos chamando, porque a colheita é grande sobre a terra. Muito obrigada pelos campos brancos para a ceifa. Muito obrigada, Pai, porque os campos estão brancos para a ceifa. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor entra na nossa casa com grande e poderosa salvação. Grande e poderosa salvação. O Senhor entra no nosso lar nessa manhã. O Senhor entra, Pai, por meio da nossa parentela e salva a nossa parentela. Nós Te louvamos esta manhã, Pai, pela nossa parentela salva, pelo nome de cada um deles escrito no livro da vida. Nós Te louvamos, Pai, porque a nossa casa está sobre uma rocha. A nossa casa está sobre uma rocha. A nossa vida está firmada na Tua palavra, Pai, na Tua verdade. Nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, tudo que o diabo planejou contra nós, contra cada família que está comigo aqui pela internet, todo plano de Satanás contra nós seja frustrado. Todo ataque de Satanás contra os nossos chamados e ministérios sejam nada. Que haja nessa manhã um despertar de chamados no nosso meio, Pai. Que haja um despertar de chamados no nosso meio nesta manhã. Muito obrigada pela presença poderosa do Teu Espírito Santo. Presença poderosa, poderosa do Teu Espírito Santo. Tu és santo, 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 santo. O Senhor veio um dia, Pai, e nos salvou. O Senhor veio e nos curou, nos libertou. Muito obrigada pela presença do Teu Espírito Santo conosco nesta manhã. Muito obrigada, Pai, porque aquilo que era impossível a nós se tornou possível, porque Jesus veio à terra. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Oh, aleluia. Vamos pegar comigo nessa manhã, aleluia. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 31 de Jeremias. Aonde Deus fala de uma aliança maravilhosa que Ele fez com Cristo
E nós fomos todos abençoados por meio dessa aliança. Todas as vezes que você escolhe pela verdade, você vai colher frutos. Então comece a pensar comigo nessa manhã. Nós estamos deixando esse mundo, esse planeta. Estamos indo para uma terra nova, a Nova Jerusalém. Todos nós aqui estamos nesse caminho, nessa jornada. Nós não temos medo da morte, porque a morte não pode mais nos deter. Jesus venceu a morte. Você nunca morrerá, nunca. Você vai viver para sempre. E você, dia após dia, está nessa estrada que é Jesus, se edificando por meio do Espírito Santo, por meio da prática da oração no Espírito. É uma jornada. É uma jornada. E você não para no caminho. Você não se distrai no caminho. Você pode tropeçar no caminho, mas ele te levanta e você sacode a poeira e você continua. Você não tem que ficar olhando para as suas fraquezas nessa manhã. Você tem que olhar para ele, a força dele. Então não deixa o diabo dizer para você que você não tem valor. Não deixa o diabo dizer para você que Deus não se importa com você. É mentira. Não deixa o diabo dizer para você que Deus não pode fazer nada por você porque você não lê Bíblia, porque você não ora o suficiente. É tudo mentira. Sabe por que é mentira? Porque Deus te amou primeiro. Antes de você chegar a este mundo, Ele te amou primeiro. E da mesma maneira que um pai e uma mãe prepara todo o enxoval para o bebê, quando ele nasce, está tudo preparado. Da mesma maneira, Deus faz com você e comigo. Ele já preparou vitória para você em Cristo. Lá no jardim do Éden, quando Deus colocou Adão no jardim, o jardim já estava preparado. Já estava preparado. Deus sabia que Adão iria falhar? Sabia. E o mais incrível é que Deus, o amor de Deus, porque o amor, o verdadeiro amor, não está naquele que não está no meu homem exterior. A pessoa só consegue amar como Deus ama se ela nascer de novo. Esse amor que as novelas contam, que os filmes falam, que os poetas escrevem, é tudo natural. Não tem força contra nada. É falível. Passa. Mas o amor verdadeiro que está na sua nova natureza, ela entra naquela fornalha ardente e não se queima. Ela desce à cova dos leões. É com esse amor que você deve amar teu semelhante. Para a salvação. É amar teu filho para a salvação. É ter orgulho de saber que o nome do teu filho está escrito no livro da vida. Porque tudo que você tem que entender é que se o seu filho nascer de novo e ser ensinado nesse caminho maravilhoso, nada vai faltar a ele. Nada vai faltar a ele. Mas o seu filho pode ter o melhor dessa terra, mas se ele não é nascido de novo, ele vai perecer. Ele vai perecer. Então, nessa manhã, vamos tirar os olhos daquilo que não é nada. E vamos colocar os nossos olhos na eternidade. Vamos nos preparar dia após dia nessa edificação. Pensa que poder há você ter tanta intimidade com o Espírito Santo, que Ele te conta tudo o que vai acontecer. Você não tem que passar por situações, se você tivesse ouvido, você não estaria passando. É ficar atento à instrução. Porque pode parecer uma coisa, algo maravilhoso nessa manhã, se todos nós saímos daqui, formos lá na Praça Coronel Pires e vamos pregar o Evangelho. Mas a pergunta é, Deus te mandou? Deus te enviou para lá? Porque se Deus não te mandou, não te enviou, é obra morta, não funciona.
As pessoas vão receber uma Bíblia, vão falar que aceitou Jesus, e aí, para onde elas foram? É por isso que nesse avivamento que está chegando à Terra, que já começou, cada um de nós estará sendo exatamente aquilo que Deus planejou, ministro do Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, orando com as pessoas. Porque vai ser em todos os lugares, na feira, nos bancos, em qualquer lugar que você estiver, o poder de Deus vai começar a agir. Então você tem que estar preparado para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação. Desde o menor ao maior. Porque será algo extraordinário, será a última colheita para salvar as almas. Então você, nessa manhã, tem que ouvir o conselho que Deus colocou no coração de Paulo para ele falar para Timóteo. Porque Timóteo era um jovem pregador, era um jovem pastor. E Paulo sabia que ele estava deixando esse mundo, indo para casa. Ele chamou Timóteo e disse: filho, venha cá. Pratica a sã doutrina com você. Você, filho, pratica a sã doutrina. Você obedece a palavra, você obedece. Porque se você praticar a doutrina com você, meu filho, você vai salvar você e todos os outros que estiverem te ouvindo, te vendo. Então você pratica o Evangelho para o seu marido? Não, para você. Você pratica o Evangelho para você. Você ora, você vem às reuniões. Você escolhe ser batizado nas águas. Você faz a escolha, você faz a escolha. Deixa o outro. Porque se você se fortalecer, você é uma coluna firme. Firme no meio da igreja. Porque pensa comigo, é muito fácil você... Se o Evangelho que você crê não é bom para você, como vai ser bom para outra pessoa? Se você dorme com um homem, você dorme com uma mulher, sua esposa e sua esposa. Ele não é salvo. O Evangelho na sua vida não salva teu marido, não salva tua esposa. Você não se importa que ele está indo para o inferno? Você não se importa que ela está indo para o inferno? Você não faz nada? E você prega o Evangelho para quem? Para o outro? Para o estranho? Tem uma coisa errada com você. Você tem que se importar com a sua família. Para a salvação. Isso é fundamental para o Evangelho. Não adianta pensar, meu filho é muito bom, minha mãe é muito boa, meu marido é bom, mas ele nasceu de novo? E você faz o quê? Continua participando das mesmas práticas erradas que ele pratica? Você está com medo do quê? De ser abandonada ou abandonado? Você tem que se firmar na verdade. Porque eu te digo que ele não vai te deixar. Ela não vai te deixar. Porque você está andando na verdade. E Deus tem compromisso com a verdade. Só com a verdade, não com a mentira. Então, nessa manhã, vamos pensar nesse caminho, nessa estrada que nós estamos trilhando, que é Cristo. Vamos pensar na edificação da nossa fé santíssima. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteirinho e perder a sua alma? De que adianta você trabalhar, ser como aquele homem que construiu celeiros e mais celeiros, só trabalhava e trabalhava. E pensava no amanhã. E dizia, amanhã eu vou me aposentar. E amanhã eu terei tempo, amanhã eu vou viajar, vou me divertir, hoje eu vou trabalhar. Só que Jesus disse, ele não sabia que naquela noite ele iria morrer. E tudo que ele construiu, para quem ficaria? Ele foi tão rico para com o mundo e tão pobre para com Deus.
Então ele era pobre para a eternidade. Não tinha nada. Vazio. Mas ele era rico na terra. O dinheiro tem que ser o seu escravo. Não você escravo do dinheiro. Porque você tem que começar a investir na eternidade, na sua salvação. Não é somente ser salvo, porque muitas denominações só pensam e só falam sobre salvação. Amém, que bênção. Mas a Bíblia diz que nós temos que crescer na nossa salvação, como um edifício, crescer, nos edificarmos. Existe um chamado para você. Nós estamos em vários setores da sociedade, vestindo uma roupa de uma profissão. Mas você é filho de Deus, é filha de Deus, exercendo aquela profissão. Nunca se esqueça disso. Você não dá para ser filho agora e depois não ser mais filho. Eu sou filho de Deus aqui na igreja. Mas quando eu passo por aquela porta, sou eu mesma. Eu faço do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. Não existe isso. Somos filhos de Deus, crescendo e amadurecendo. Então tem algum comportamento que não é mais para você e para mim. E você tem que entender que no dia que você nasceu de novo, você saiu da morte para a vida. Existe transformação acontecendo em você. E essa transformação vai acontecendo você colocando esse homem exterior morto na morte, sem vontade nenhuma. Não existe mais vontade para a Rita que morreu. Existe a vontade da filha de Deus, que busca os interesses do reino do Pai. E o resto me será acrescentado. Até eu chegar aqui, nesse microfone, foi uma longa jornada. Um longo caminho. Porque você tem que ir ouvindo, crescendo, amadurecendo. Você não pode aceitar todos os convites como se fosse da parte de Deus. Você tem que realmente checar se Deus tem isso ou não para você. Eu recebo muitos convites para ministrar. Mas eu não vejo que agora é a hora de eu sair. É hora de eu ficar. Por que eu vou? É bom ter comunhão, é bom você ir lá pregar com os irmãos. Mas você tem que saber, é Deus te enviando. Porque você vai gastar um tempo, dinheiro, uma porção de coisas. Vai ser gostoso, não foi pecado. Mas não foi planejado para mim. Eu quero andar naquilo que Deus planejou para mim. Eu quero fazer o que Deus planejou na eternidade para mim. Porque se eu faço o que Ele manda eu fazer, o diabo vai vir. Eu vou continuar em pé, porque eu sei que Ele está comigo. Quando eu faço aquilo que homens mandam eu fazer, é um desastre. Se eu fosse alugar um lugar para ministrar, há muitos anos atrás, como muitos vinham e se ofereciam para pagar para mim, eu não estaria aqui hoje, com certeza, estaria destruída. O ministério não é fardo para mim, nunca será. Faz parte, eu sou o ministério. E Ele age em mim. Se eu fosse fazer segundo o que os homens mandam eu fazer, seria um grande fardo, um grande peso. Aí você entra em depressão, falência, porque homens mandaram você fazer o que Deus não mandou você fazer. Sabe quando eu aprendi isso? Há muitos anos, eu era recém-convertida, já comecei. Aquela pessoa que ministrou para mim salvação foi numa conferência do pastor David Robertson e disse para mim, eu não fui na conferência. Ela chegou e disse, Rita, se você quiser crescer na sua fé e amadurecer, e ter de Deus, você precisa passar muito tempo orando em línguas. Todo dia. Aí eu perguntei para elas, quanto tempo? Umas 4 horas por dia. Eu falei, 4 horas? Nossa, muito tempo, pensei.
Só que eu não consegui fazer 4 horas todos os dias. Mas eu escolhi um dia da semana para fazer 4 horas. Escolhi a segunda-feira. Chegava às 7 na igreja, que na época era metodista. A primeira denominação que eu frequentei foi a minha igreja metodista, que não cria no batismo com o Espírito Santo, que não praticava isso, mas eu praticava. E o pastor, toda segunda, abria a igreja para mim, às 5:45, e 11 horas eu ia embora. 5:11 ele estava sentado no último banco, esperando eu terminar de orar. E ele não orava em línguas. E eu dou glória a Deus pela vida do pastor Carlino, que está na glória, que já partiu para a glória. Porque ele foi um pastor muito amoroso. Porque a igreja metodista não batiza por imersão. Mas está lá o regimento interno. E eu queria ser batizada por imersão. E ele falou: Rita, vou arrumar uma pessoa para te batizar por imersão. Eu não faço esse batismo, mas vou achar alguém. Vou ligar para o bispo da região. Em uma semana eu estava descendo as águas do batismo. Eu, a Sônia e a... Como chamava? A Quimil. E a Quimil. Nós 3. Dentro da igreja metodista. Com um pastor metodista que não era de Lins. Deus, Ele inclina o coração das pessoas a teu respeito. E passei 1 ano orando 4 horas, só um dia. Na segunda-feira eu orava durante a semana picado, como a gente ora, mas eu fazia toda segunda. Então, no mínimo, era 4 horas de oração por semana que eu fazia. Em 1 ano, parecia que as pessoas falavam, tinham comportamentos e falavam coisas que eu sabia, que eu pensava, meu Deus, alguma coisa está acontecendo, porque elas falam tudo errado. Eu não sabia que a oração em línguas trazia palavra de revelação, entendimento. Eu entendia coisas na Bíblia, porque eu li a palavra. Eu li a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Em 1 ano, eu não era mais bem vista na igreja. E aí eu saí. E continuei orando no Espírito. E essa oração foi me livrando de uma porção de entendimentos errados. Foi tratando com o meu caráter. Existe um caminho que você vai seguindo. E você vai buscando isso, a sua edificação. Tudo é muito pessoal. Por isso que ele diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque você se faz escolhido. Deus escolheu a todos. O mundo inteiro está salvo. Tem o convite da salvação, melhor dizendo. Basta aceitar o convite e sair da morte para a vida e começar nessa jornada de transformação, de edificação. É tudo muito pessoal. Não tem nada a ver com o outro. É fazer o que Deus manda você fazer, porque Ele paga a conta. E naquele dia, na igreja sentada, chegou uma missionária vinda da África. E o pastor, eu estava em outro lugar, o pastor estava pedindo ofertas para ela, falando das dificuldades que ela enfrentava, que ela tinha fome. E estava assim, era algo horrível. E eu fiquei olhando. E aí veio o versículo para mim. Eu não estava pensando na Bíblia. O pastor fazendo apelo para as pessoas ofertarem. E aí veio aquela passagem para mim. Quando Jesus mandou os discípulos, sem nada. E quando eles voltaram, Jesus perguntou para eles, e aí? Alguma coisa te faltou? Responderam, nada, Senhor. Aí ele falou para mim, aquele que eu envio, eu cuido. Agora, quando homens enviam, aí é problema. Aí falta tudo. Falta tudo. Você tem que começar a entender que você é um mundo para Deus, você é único. Pensa o que Deus pode fazer por meio do chamado que Ele colocou em você. Eu fico, às vezes, pensando nas pessoas que nasceram de novo, que quando elas têm tempo, elas ficam tentando
encher aquele tempo com coisas fúteis. Elas ficam com 24 horas do dia, se elas têm 8 horas de folga, elas querem enfiar um monte de coisa naquelas 8 horas, só para não orar. E ficam tão distraídas, correndo de um lado para o outro. E não tem nada. Isso é distração. E não é porque você é casado ou casada. Sabe por quê? Porque todos os apóstolos eram casados. Menos Paulo. Todos eram. Todos tinham família. Eles tinham tempo. É você entender que é muito importante você olhar para você mesmo e saber que você pode ser, se você quiser, um canal de bênção das pessoas que estão ao teu redor. Que Deus pode usar a sua vida para tocar outras vidas. Então imagina quantas crianças podem ser ressuscitadas na mão da Micaele. Quantas crianças podem ser curadas na mão dela. Porque ela é uma filha de Deus vestindo uma roupa de médica. Mas se ela se edificar, não existe doença páreo para ela. Vai ser a médica mais poderosa do hospital. Porque nunca vai assinar um óbito. Pelo contrário, quando chega nas mãos dela, está morrendo, mas tem vida. Porque ela sabe quem ela é em Cristo. O que ela está fazendo naquele lugar. Lembra daquela serva de Naamã? Naamã era um homem poderoso, tinha lepra. A serva nem se aproximava do seu senhor. Conversava com a sua senhora, ela disse, olha minha senhora, eu conheço um profeta que pode curar o meu senhor. E para convencer Amã a ir. E quando chegou lá, o profeta nem foi falar com ele, mandou um recado. Fala para ele descer 7 vezes naquele rio Jordão. Ele olhou nas minhas terras, nas minhas cidades, onde eu moro, tem rios melhores do que esse. Olha que rio horrível. Mas no meio de todos aqueles soldados existia alguém que falou algo para ele, disse, Senhor, o Senhor já desceu uma vez, estamos aqui, faça como o profeta disse. Ele perseverou a primeira vez, a segunda, a terceira, quarta, a quinta, a sexta. E na 7ª vez, ele saiu da água com a pele pura, limpa da lepra. Ele seguiu, ele obedeceu a instrução. Jesus falou para Pedro, Pedro, tem que pagar impostos? Vai pescar. Pegue uma vara. O primeiro peixe. Ele não mandou pegue uma rede, pegue a vara. Pedro era um pescador. Não era uma rede, era uma vara. O primeiro peixe, abre a boca. Vai ter 2 moedas. Uma para mim, uma para você. E pague os impostos. Pedro foi seguindo a instrução precisa. Não fez do jeito dele. Ah, não, eu vou jogar a rede ao mar. Vai vir um monte de peixe de uma vez só. Era uma vara, o primeiro peixe. Se você não tem o coração para obedecer a Deus, você nunca vai experimentar do poder dele na sua vida. Porque não é do seu jeito. Olha o que Caim fez. Caim criou uma religião própria. E tem muitas pessoas criando a sua própria religião, achando que está agradando a Deus. Deus não quer. Deus quer o quê? Obediência. Só isso que Ele quer, que você confie nele a ponto de obedecer. Por que eu tenho que tratar bem a Marilisa? Porque Deus te mandou. Mas ela é horrível. Ela é ruim. Faz coisas horríveis. Ela é mentirosa, ela faz tudo errado. Mas Deus mandou você tratar ela desse jeito ou mandou você tratar ela com decência, com amor? Ah, eu acho que ela não merece, mas Deus está perguntando se você acha que não merece ou não. Você não sabe ainda que o mesmo Jesus morreu por ela como morreu por você? Você acha que é melhor do que ela? Começa a pensar o que você está fazendo. Como que você pode dizer, eu amo a Deus? Digo, eu odeio ela. Mas aqui eu estou dizendo, Pai, eu te amo, tu és tudo para mim.
Eu odeio ela. Ela não perdoa. Na minha casa você não vai, não. Eu não vou onde você vai. Então, calma lá, alto lá. Você não entendeu nada do Evangelho ainda. Você está ainda muito na base. Quase saindo fora. Porque é um passo de perdão e amor. É você confiar no Senhor. A Ele pertence a vingança. A sua parte é obedecer, é amar, é orar, é se abrir para este Evangelho poderoso, para que Deus venha salvar a terra, curar a terra, levar multidões a Cristo. E começa perto das pessoas. Não concorde com coisas erradas. Não fique na roda de escarnecedor, pessoas que ficam envenenando outras pessoas. Sai fora disso. Isso é horrível para você. Não tenha medo. Faça aquilo que Deus pede para você fazer. Você não tem noção do que vai acontecer. Há muitos anos atrás, eu conheci o Luiz Henrique. E alguns conhecem o Luiz Henrique aqui, o filho da Irani. E ele namorava uma jovem. Os dois estudavam fora por 4 anos. Ele namorou essa pessoa. Ele engenheiro, agrônomo, e ela terminando odontologia. Ela morava no Nordeste e ele morando aqui em Lins. Então, eram apaixonadíssimos os dois. Só que no mesmo dia, os dois ouviram a mensagem da cruz. O Luiz Henrique aceitou a mensagem. Ela não aceitou a mensagem. E aí ele mudou. Ele começou a olhar e ver que aí que está. Ele amava aquela jovem, mas ela não queria nada com Jesus. E naquele dia, sentado, a gente estava junto e eu perguntei, ele está naquele conflito interior. Eu perguntei para ele, você já perguntou para Deus se ela é a melhor para você? Já perguntou? Aí ele olhou para mim e disse, mas e se Deus falar que não é? Aí eu disse, bom, você vai ter que confiar em Deus. Aí eu falei, se você quiser eu oro com você, mas eu só vou orar se você concordar de perguntar, de todo o teu coração. Ele ficou acho que uns 10 minutos olhando para o pé dele, pensando, eu do lado da cadeira, esperando ele dizer se queria ou não queria orar. Aí ele pensou e falou assim, não, eu quero orar. Mas e se doer? Se ela foi embora? Eu falei assim, bom, você confia em Deus ou não confia? Você falar que quer saber o que Deus pensa, bom, a gente ora. E oramos. Daquele dia em diante, ficou assim, o relacionamento. Foi acabando, e terminou por telefone. E nesse dia, ele me disse, ela nunca disse para ele que eu amava. Porque ela dizia, não preciso falar que eu te amo, eu falo que eu te gosto. Todo mundo fala que amo, mas eu gosto de falar, eu falo para você, eu te gosto. Te amo não, porque te amo, todo mundo fala que ama. E naquele dia, tudo que ele queria naqueles 4 anos era ouvir ela dizer para ele, eu te amo. E ela disse no telefone, mas dentro dele havia um alerta, não coma dessa cilada, é uma isca de Satanás, não coma. E ele não comeu. Ele não sabia que à frente havia a Fran. Ele não conhecia a Fran, com quem ele se casou. E aí, ele conheceu a Franceline. E, infinitamente melhor, um grande presente de Deus para ele. Nascida de novo, uma esposa maravilhosa, uma ajudadora idônea. Mas ele teve coragem de perguntar. Se ele não tivesse perguntado, a vida dele seria uma outra vida, casou com a pessoa errada, seria um tormento. Então tenha coragem de perguntar. Tenha coragem de falar com seu Pai Celestial. Porque você não sabe o que te espera no futuro e Deus te dará coisas ruins? Nunca. Então, solta aquilo que é temporário, agarra o que é eterno. Confia, se edifique, se fortaleça. Não fica perdendo tempo com coisas que não vale a pena.
Distraído, distraída, vai orar, vai jejuar, vai louvar, vai adorar o seu Pai, vai ler a Bíblia. Mas não lê de qualquer jeito, não. Leia sabendo que é a palavra de Deus para você. Para Deus tudo é possível. Não existe nada que Deus não possa fazer nessa manhã por você e por mim. Pensa. E Ele quer fazer, Rita? Sim, Ele quer fazer. Mas como que você sabe? Eu olho para Jesus. É só olhar para Jesus. Jesus colocou doença em alguém? Você já viu, leu na Bíblia? Então você acha que Deus coloca doença em uma pessoa? Não. Ah, Deus permite a doença para ensinar a pessoa a ser humilde. Quem falou isso para você? Isso é uma heresia. Jesus veio destruir as obras de Satanás, a Bíblia diz. E quais são as obras de Satanás? Miséria, doença, enfermidades. Tudo que você vê de ruim é obra de Satanás. Não tem nada a ver com Deus. O mundo está desse jeito porque Adão fez uma escolha e o mundo foi julgado. Ele vai acabar. Tudo que Deus entregou para Adão e Adão entregou para Satanás será queimado e destruído. Está na Bíblia. Não vai existir nada do que você vê. Então por que você gasta o teu suor, as tuas forças naquilo que não é nada? Gaste a sua vida orando, lendo a palavra, se edificando, se fortalecendo. E tudo vai acontecer. E tudo foi planejado por Deus. Tudo que você vê aqui. Vocês me conhecem. Eu faço pressão financeira sobre vocês? Já reclamei para vocês de alguma coisa? Em todos esses anos? Eu já liguei para vocês pedindo alguma coisa? Já falei, vamos fazer uma rifa, vamos fazer uma campanha, vamos vender salgadinho? Não, nunca fiz. E nunca farei. Porque aquele que envia, ele supre, ele cuida. E a palavra que Deus me deu um dia para vir para este lugar foi: nenhum soldado vai para a guerra por conta própria. Eu sou uma soldada de Cristo como você é. Eu não estou na guerra por minha própria conta. Eu tenho alguém que está comigo. O general dos generais, e ele é estrategista. Eu só tenho que ouvir e dar os passos. Mas para ouvir eu tenho que ficar naquele lugar secreto. Ah, eu não quero. Então, você nunca vai ouvir. Você nunca vai crescer. Então, nessa manhã, eu não li nenhum versículo. Eu vou ler agora esse daqui e a gente vai orar. Jeremias 31. Versículo 31. Eu vou ler do 31 ao 34. E nós vamos orar nessa manhã. Agradecendo ao nosso Pai, porque existe um caminho para você e para mim, uma estrada. Não tenha medo do futuro. Sabe por quê? Porque Deus não chama futuro, Deus chama sempre hoje. Hoje é o melhor dia. E amanhã? Também é o melhor dia. Sempre hoje será o melhor dia para você. Sempre. Não importa o que você fez até hoje. Hoje é o melhor dia, a melhor escolha. É hoje. É hoje. E amanhã? Amanhã também se chama hoje. E depois de amanhã também se chama hoje. Então, olha só. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, que já foi firmada por meio de Cristo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor.
pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, se Deus não lembra do seu pecado, por que você vai lembrar? E por que você vai deixar o outro te lembrar? Porque isso é calúnia. Se eu me arrependi do meu pecado e você fica me lembrando, você está me caluniando. Porque não existe para Deus mais. Acabou. Ele não lembra mais. É por isso que ele fala, quando você chega para ele, Senhor, eu pequei. Tá, dá o nome do pecado. Qual é o pecado? Ah, o de ontem. O de ontem apaguei, não lembro mais. Dá o nome do pecado. Entende como que Deus age? Ele esqueceu e não lembra mais. E se você lembra, você está caluniando a pessoa. Igual falou aquele marido para mim naquele dia, quando encontrei com ele no posto. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vinha de São Paulo. E ele falou assim, você não é? A minha esposa vai na sua casa. Eu pensei, olhei para ele, e ele falou, olha, a minha esposa, quando ela briga comigo, ela não fica histérica, ela fica histórica. Ela lembra de tudo, desde quando a gente namorava. Falei, valha-me Cristo, eu pensei. Olha os testemunhos das mulheres, os maridos vão me odiar, eu pensei. Acabou, se Deus perdoou, por que você lembra? Não seja histórica. Ele preferia que você fosse histérica, não histórica. Então vamos nessa manhã agradecer o nosso Pai, porque Ele é fiel. Porque nada vai te faltar. Eu digo para você, nada tem me faltado e nunca vai faltar. Eu não tenho medo do amanhã, porque eu sei que o mesmo Pai que está comigo hoje estará amanhã. Pai, se você ficar doente, eu tenho um Senhor que me sara. Se você ficar sem dinheiro, eu tenho um Senhor que já me enriqueceu. E você vai dando os passos, porque o mundo tem mensagens contra a verdade. Você não depende do governo, não tenha medo do governo. Você é aquele que abençoa o governo. O Brasil é abençoado porque você está aqui. Que você é a resposta, você tem a resposta para o Brasil, que é Jesus. Não é um político a resposta para o Brasil, é Jesus a resposta. Então, comece a pensar como Deus pensa. Saia deste lugar de fraqueza, de miséria, que Deus não tem isso para você. E você pode usar a sua boca nessa manhã para chamar tudo que o céu tem para você. De graça. Simplesmente de graça, porque é impagável. Você acha que Deus tem problema de te dar dinheiro? Lógico que não. O problema é se você se tornar escravo do dinheiro. Aí é problema. Mas o dinheiro tem que ser o seu escravo. Você tem que saber por que você quer o dinheiro. O que você vai fazer com o dinheiro. Aonde você vai investir o seu dinheiro. E aquele que ganha almas, este é sábio. Então vamos orar. Vamos ficar um pouco de pé, quem quiser, para a gente terminar a reunião. Vamos agradecer e louvar o nosso Pai Celestial, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele te ama. Pai, eu te dou graças nesta manhã pelo teu amor. Te dou graças porque o Senhor é fiel, justo e verdadeiro. Eu te dou graças nesta manhã, porque o Senhor sempre faz infinitamente mais. Infinitamente mais. O Senhor sempre faz, sempre faz, sempre faz. Muito mais do que poderíamos imaginar. Tu és bom, Tu és aquele que nos faz saltar muralhas nessa manhã. Tu és aquele que transborda os nossos celeiros. Nesta manhã os nossos celeiros transbordam da Tua provisão, Pai. De nada temos falta. Os nossos celeiros transbordam nesta manhã da Tua provisão. Nós chamamos do norte, do sul, do leste, do oeste. Tudo que o diabo está retendo de nós, libera, diabo, pelo poder de Jesus. Tudo que você está segurando, que pertence a nós, nesta manhã, você está proibido. Você solta agora. Não detenha nada. Pelo poder do nome de Jesus.
Muito obrigada, Pai, pelas pessoas que estão comigo nessa manhã. Muito obrigada pelo batismo com o Espírito Santo. Todo aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Orama, chori, começa a falar em línguas. Ori, ki, kanda, ma, chorobo, rabá, socorro, amá. Todo aquele que crê em Jesus, ele fala. Todo aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas, ele fala. Muito obrigada, Pai, porque aqueles que estão comigo pela internet, eles podem falar em outras línguas, porque eles creem em Jesus. Oh, rima, choro, borabá, eles falam, porque eles creem em Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelos milagres liberados nesta manhã sobre este lugar. Milagres, milagres, é o teu poder agindo, Pai. É o teu poder agindo aqui nessa manhã, um poder libertador, curador. Obrigada por essa manhã doce, manhã poderosa, manhã maravilhosa, manhã de grande colheita de almas. Obrigada, Pai, pela provisão em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigada, Pai, pela tua provisão em todas as áreas da nossa vida. Tu és o Senhor que nos protege, que nos guarda, que nos livra. Tu és aquele que provê tudo para nós, de nada temos falta. E Tu és aquele que nessa manhã nos dá a direção precisa. Não andamos perdidos, não andamos sem saber para onde ir. Nós temos a luz da vida. Nós temos a luz da vida, temos a luz da vida. Não andamos em trevas, temos a luz da vida. Tu és o nosso maravilhoso pastor. Tu és o nosso glorioso pastor. Tu és o bálsamo que nos sara nessa manhã. Tu és o bálsamo sarador dos nossos relacionamentos nesta manhã. Tu és o Senhor que restaura tudo para nós. Não temos medo. Tu és a nossa resposta, Senhor. E o nosso coração tem muita gratidão, porque Jesus veio e nos salvou. Amém.